Olá, professora Glaucia aqui com mais uma aula de ciências e hoje o assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre alimentação e vamos conhecer um pouco mais sobre a pirâmide alimentar. Os alimentos são muito importantes para nós e nós temos uma infinidade de alimentos que nós consumimos, né? E nós precisamos conhecer um pouco dessas funções desses alimentos, né? O que ele faz no nosso organismo, o que ele ajuda. E nós vamos falar um pouco dos grupos da pirâmide alimentar. Alimentação é coisa séria. E a pirâmide alimentar ela foi criada para ajudar a organizar os alimentos de acordo com os nutrientes, com as funções que esse alimento realiza no nosso corpo, né? E a pirâmide é um norte, um documento para orientar para o desenvolvimento de uma alimentação saudável e ao mesmo tempo prevenir certas doenças, né, certas afecções que podem ser evitadas com uma boa alimentação. Então vamos lá. A pirâmide ela é dividida em 4 níveis, certo? E esses níveis são divididos em 8 grupos, tá? O primeiro são os energéticos. Os energéticos são os carboidratos. Tá? São alimentos que dão energia para realizar as atividades nossas do dia a dia. Quais são esses alimentos? É o arroz, o pão, os bolos, as farinhas, as batatas, mandioca, milho, macarrão, etc. Né? Esses alimentos, eles são aconselhado que não se consumir, né, com muito, em grandes quantidades, né, para que o equilíbrio da alimentação do corpo seja mantido. O segundo grupo são verduras e legumes, né? Que são os reguladores. Os reguladores, eles são muito importantes para a nossa alimentação. Apesar de que tem muitas pessoas que não gostam muito, né, de verdura, de legumes, né? Às vezes a mamãe, o papai ou as pessoas chegam em algum lugar e tem verdura e legumes, as pessoas às vezes dão uma fugidinha, né? Mas eles são muito importantes para a nossa alimentação, porque eles ajudam a evitar doenças e também eles ajudam a regular o funcionamento do nosso corpo, controlam as funções diversas que o nosso corpo faz, né? Quais são os alimentos? Frutas, legumes e verduras, eles são ricos em vitaminas, em minerais, em fibras e água. Atuam também no sistema nervoso, atuam no sistema imunológico, ajudam na digestão, auxiliam no processo de crescimento e de reprodução, ajudam na desintoxicação do corpo, na absorção e metabolismo do carboidrato, né? Na formação de glóbulos brancos e vermelhos, dos anticorpos. Então, ele tem uma função muito importante na nossa alimentação. Os reguladores. Agora, uma parte dos reguladores são as frutas, né? As frutas também, elas são muito importantes para a nossa saúde, para a nossa dieta equilibrada, né? Faz parte dos reguladores. Agora, nós vamos falar dos construtores. O grupo 4, que são o leite e os derivados. O grupo 5, que são carnes e ovos. O grupo 6, que são leguminosas e oleaginosas, certo? As oleaginosas são aqueles vegetais que são como grãos, né? Feijão, lentilha, grão de bico e algumas frutas também que são
compostas por óleos como amendoim, nozes, amêndoa, né? Qual a importância desse grupo para nós, né? Esse grupo ele trabalha muito porque ajuda o organismo a renovar, a ter forças, dar força ao organismo e a reconstruir, né? Algumas partes do corpo. Por isso são chamados reconstrutores, né? As proteínas, elas são muito importantes para a reconstrução do organismo, né? Quais são os alimentos? A carne, o peixe, o frango, os ovos, né? Principalmente a clara, leite e derivados, como queijo, iogurte, né? E as proteínas vegetais e de origem vegetal também, né? Agora, as proteínas são necessárias para o bom funcionamento do corpo, pois são essenciais para a formação das células. Os glóbulos vermelhos do nosso sangue, os nossos pelos, corpo, unha, necessitam das proteínas para a sua formação, né? Então, quem gosta de ter pele bonita, né? Cabelos e unhas, né? Não só tem que consumir as proteínas, mas também os reguladores também ajudam bastante nisso. E aí, por fim, os energéticos extras, né? Que são o grupo 7, os óleos, as gorduras. O grupo 8 são açúcares e doces. Isso aí são todas as besteirinhas, os fast foods, né? Aquele lanchinho que a gente pede de sexta-feira, né? Aquele torresminho que se come, né? Em alguns restaurantes, né? Enfim, e os doces, os chocolates, refrigerantes, que são maravilhosos, mas eles nos trazem um certo ônus, uns quilinhos a mais, e com esse excesso, né, pode trazer algumas doenças como pressão arterial, né, diabetes e outras doenças, né, que o corpo pode desenvolver com excesso de peso, né? Então, os energéticos extras é considerado como um vilão, né, da dieta equilibrada. Nós devemos evitar comer menos, né, do que nós realmente gostaríamos de comer, mas realmente são alimentos que causam excesso de peso se consumido em exagero, amém? Agora aqui, vamos falar um pouco então, né, dar um resumo geral, uma revisãozinha daquilo que a gente falou, né? Então, os alimentos são divididos em energéticos, construtores e reguladores, né? E isso é dividido na tabela, na pirâmide, em 4 níveis, certo? Primeiro, os energéticos, então, que é grupo 1, que são os carboidratos, que fica na base da pirâmide e indica os alimentos que fornecem energia, né? Os reguladores, grupo 2, verduras e legumes, né? E também as frutas, que representam as fibras, vitaminas, os minerais, que ajudam no controle e no funcionamento do corpo. Os construtores, grupo 4, leites e derivados, uma excelente fonte de cálcio que é essencial para a constituição dos ossos e dos dentes. Construtores também, carnes e ovos, representa a fonte de proteína de origem animal. São peixes, frango, carne, ovos, né? O grupo 6, leguminosas e oleaginosas, representando as fontes de proteína vegetal, fontes de fibras, e compõem esse grupo feijão, soja, lentilha, grão de bico, né? Castanhas, nozes. E o grupo 7, que são óleos e gorduras, grupo 8, açúcares e doces, né? E já há uma tabela, né, uma tabela paralela a essa, que é muito falada nos últimos anos, né, para cá, que é a tabela mais voltada para o consumo
consumo de legumes, verduras, de reguladores. E então, nessa tabela, os legumes estão na base, exercício físico, consumo de água, né? De água, e os energéticos, né? Estão lá em cima, na pontinha, para que nem sejam consumidos ou sejam minimamente consumidos, né? Para que seja adotado uma saúde mais equilibrada, né? Nós todos precisamos vigiar, precisamos prestar bem atenção na nossa alimentação, que é o que nos sustenta, não é? Todos os dias. E aqui, então, nós vamos falar um pouco sobre essa alimentação equilibrada. É aquela que oferece, numa mesma refeição, pelo menos um alimento de cada grupo, do energético, do construtor e do regulador, pois assim conseguimos todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para viver em harmonia. Isso significa que o consumo de uma variedade de alimento é essencial para a obtenção do equilíbrio de nutrientes indispensáveis para satisfazer as necessidades fisiológicas e psicológicas de um indivíduo. Então, é muito importante que se tenha uma saúde equilibrada, né? Que nossa vida é muito corrida, né? Os adolescentes estudam, né? Tem as atividades que eles fazem em casa, né? E a maioria das pessoas trabalha, corre o dia inteiro, então é muito importante que se priorize uma alimentação equilibrada, em qual cada refeição tenha um pouco de cada um dos níveis, né, alimentares que o corpo precisa, né? Então aqui chegamos no final da nossa aula. Bons estudos, espero que vocês tenham entendido. Nós teremos a interação, né, para tirar as dúvidas. Espero que vocês fiquem bem, estudem. Até a próxima aula.